Recentemente, o governo dos Estados Unidos abriu ao público um lote de documentos que até pouco tempo eram tratados como sigilo militar. Fotografias, vídeos e relatórios sobre objetos que ninguém consegue identificar. Isso já aconteceu, é fato. A pergunta é o que vem depois disso. Quem vai te contar a leitura dele sobre esses arquivos é Thiago Lima, que investiga esse tipo de caso toda semana no próprio programa. Antes de ouvir a versão dele, guarda uma pergunta na cabeça. Por que abrir a gaveta justa agora, depois de décadas de sigilo? Coincidência, pressão política ou as duas coisas ao mesmo tempo? Fica ligado, porque o que vem a seguir mistura governo, religião e uma teoria bem mais radical do que só OVNIs. Mas a verdade, gente, bom, ontem você falou bastante sobre esse assunto, mas acho que é importante a gente até trazer de novo, porque o governo dos Estados Unidos começou a divulgar aquela série de arquivos oficiais aí de objetos voadores não identificados, né, os OVNIs. E o repertório inclui dezenas de fotografias, vídeos e relatórios militares sobre o avistamento de possíveis fenômenos extraterrestres. Os arquivos foram publicados em um site oficial do Departamento de Guerra norte-americano. Ao todo, foram mais de 160 arquivos e tiveram acesso liberado ao público. Mas é só o começo, viu? É só o começo. Tem muito mais aí, pelo que eu tô sabendo, para ser liberado. E quem vai falar com a gente é o Thiago Lima, que tem um quadro semanal aqui que se chama... Será que é verdade? Eu ia falar assim, e se for verdade? Não, né? Será que é verdade? Será que é verdade? Será que é verdade? Será? Será? Cadê o Thiago? Fala aí, Vilela. Tudo bom? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marcílio. Vocês estão bem? Tamo bem. Ontem eu fui de 3 horas sobre o assunto e eu quero saber mais, Thiago. O que você nos traz sobre o assunto e seja bem-vindo. Valeu, Vilela. Cara, então, Donald Trump, ele cumpriu com o prometido, né, a liberação do primeiro lote inicial dos arquivos OVNIs, né? Obviamente, eles estão começando de uma etapa mais tranquila para ir para outras etapas mais pesadas. É como se eles estivessem acostumando a população com algo maior que possivelmente está por vir, né? Então, ele liberou o primeiro lote no dia 8 de maio com 160 arquivos, né? Entre esses arquivos, nós tivemos diversas imagens, vídeos, informações que chamaram a atenção da população para um possível, né, uma jogada final que pode ser o grande engano, como o próprio governo americano já começou até mesmo a se reunir com líderes religiosos para falar sobre isso, para que eles preparassem os fiéis ali das religiões, porque sempre que a gente tem casos mais pesados que envolvem a política, a religião, por incrível que pareça, também está envolvida, né, com isso. Não sei se você ficou sabendo sobre essa reunião que eles fizeram também, ô Vilela. Não. Que reunião? Eu só sei de uma coisa. Quem deu com a língua nos dentes foi Obama. Obama que começou tudo isso daí. Obama falou uma parada, e o Trump falou que você não devia ter falado isso, mas já que falou, agora vamos liberar a parada, não é? Mas que reunião foi essa? Exatamente. Alguns meses atrás, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele, em um podcast, chegou a falar ali que ele sabia que os aliens eram reais, porém ele nunca havia os visto. Com esse discurso dele, Donald Trump veio a público e disse que ele estava falando sobre informações confidenciais, informações classificadas, mas que uma das únicas formas de ajudá-lo seria o próprio Trump liberando esses arquivos, que é o que ele fez agora. Então, de acordo com Donald Trump, ele auxiliou Barack Obama para que ele não cometesse um crime, né? Trazendo a público assim, informações que eram sigilosas do governo americano, do Pentágono, entre outras informações. E aí Donald Trump se aproveitou dessas informações e expôs agora esses arquivos OVNIs às pessoas. Isso pode ter sido uma cortina de fumaça para os arquivos Epstein, que ainda continuam sendo liberados, né? Não foram nem 50% dos arquivos Epstein liberados, mas com essa cortina de fumaça de liberação de arquivos OVNI, Trump consegue abafar diversas outras informações, por exemplo, sobre a guerra com o Irã, inclusive sobre os arquivos Epstein, que atrapalham muito, né, o próprio Trump. Nessa semana também, o governo americano já deixou claro que ninguém será punido por aquilo que aconteceu nos arquivos Epstein. Mas como as pessoas só estão falando de hantavírus e também de OVNIs, né, então isso parece que já ficou abafado. Entre esses arquivos... Repara na primeira leitura que Thiago faz,
Para ele, esse primeiro lote seria só um teste, uma forma de acostumar a população antes de soltar informações maiores. Isso é a interpretação dele, não é o que o próprio governo declarou. Guarda essa diferença, porque a seguir a conversa sai do terreno dos arquivos e entra na política pura, um comentário de Obama, uma resposta de Trump e uma teoria de cortina de fumaça que envolve não só OVNIs, mas também outro escândalo que os Estados Unidos tentam abafar há meses. Segura essa ideia porque ela muda o motivo que estaria por trás da revelação. Que foram liberados, ô Vilela, nós temos diversos vídeos mostrando aí realmente, né, objetos voadores não identificados com movimentos anômalos, né, luzes que mudam de direção de forma muito rápida, alguns que têm formato de estrela, que é aquele que... Bem estranho, né? Bem estranho. Mais chamou a atenção, né? Algo bem estranho. Existem outros OVNIs também, que eles são OVNIs orgânicos, né? Eles parecem uma bactéria vista assim em um microscópio. Só que, até então, eles não passaram informações conclusivas sobre o que são esses vídeos, né? Eles vão ainda, nos próximos lotes, liberar informações maiores para que a população entenda mais sobre isso, né? Teve uma deputada que se chama Ana Luna, que ela solicitou a liberação de mais 46 vídeos, que mostram, inclusive, essas supostas naves saindo e entrando do oceano, né? Outra informação que chocou bastante a galera aí foi umas transcrições que vieram das missões Apollo 12 e Apollo 17, aquelas missões do Homem à Lua, onde foram avistados também fotografados, né, registros de objetos voadores não identificados próximos à Lua, né? Essa imagem que o pessoal está colocando aí, ela faz referência também a um depoimento de pessoas, né, mais ou menos no ano de 1966, onde elas falam que viram, saindo de um objeto voador que pousou, alguns seres, possivelmente seres alienígenas, com altura de mais ou menos 1,20 m. Então, são informações que chamam muito a atenção das pessoas. Eu não sei se você lembra... Repara no raciocínio. Se a liberação dos arquivos de OVNI for mesmo uma cortina de fumaça, ela cumpriria duas funções ao mesmo tempo: desviar a atenção e ainda parecer transparência. É uma leitura possível, mas continua sendo interpretação, não documento. Fica a pergunta: e o conteúdo em si? O que os arquivos realmente mostram? A seguir, Tiago descreve o que aparece nesses vídeos. Das luzes que mudam de direção rápido demais para os padrões conhecidos, até relatos que remontam às missões que levaram o homem à Lua. Mas há algum tempo atrás, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ele veio a público falando que OVNIs são, ou aliens, né, na verdade, são demônios. E aí que a gente começa... Causou muita polêmica, e o Rony, que esteve aqui ontem com a gente, ele compartilha dessa opinião também, né? Que é um estudioso aí de UFOs. Sim, eu gosto muito do Rony. Eu estava assistindo ontem e foi muito bacana o episódio que vocês fizeram aí com o Daniel Lopes, com o Rony e com aquele outro... o Edson Boaventura. Muito bom, Vilela. O que eu estou querendo te dizer é que eu estava falando da reunião, né, em que o governo americano, uma deputada, juntou mais ou menos 7 líderes religiosos, 7 pastores protestantes, os maiores pastores protestantes nos Estados Unidos, para falar que, de acordo com a liberação que Trump vai soltar nos próximos lotes, é possível que gere-se uma grande apostasia nas pessoas religiosas. Então você soma isso com o que o vice-presidente J.D. Vance falou sobre os aliens serem demônios, e você entende que esse processo também envolve a parte religiosa. Por quê? Se no futuro eles apresentarem à população uma vida alienígena, esses seres totalmente diferentes de tudo aquilo que nós já conhecemos, e esses seres aparecerem e falarem ao povo que Deus não existe, ou um Criador não existe, e que eles ou alguma outra coisa tenha criado a Terra e traga uma nova história ao mundo, muitas pessoas podem passar a apostatar a sua fé em Deus e em Cristo. E esse pode ser um dos maiores enganos que a humanidade viverá, entendeu? E é por isso que, quando a gente observa o governo americano se reunindo com líderes religiosos, o vice-presidente dando um discurso desse que envolve a religião, é importante ter os olhos abertos para essas informações. Por isso que é importante nós falarmos sobre isso aqui e também ficar atento no que está por vir, né? Porque é um assunto bem interessante.
Pois é. Você não comentou, mas... Até aqui, o que se tem é a descrição de imagens estranhas e o pedido de uma parlamentar por mais material. Coisas checáveis, documentos que existem e qualquer pessoa pode tentar ver. O que vem agora já é outra categoria. Opinião. Um vice-presidente americano chamando esses objetos de demônios, um pesquisador que concorda, e uma reunião entre o governo e líderes religiosos que, segundo Tiago, tentaria preparar os fiéis para uma possível perda de fé. Repara na diferença entre um vídeo publicado e uma leitura teológica sobre o que ele significa. Com certeza você viu daquelas imagens luminosas a partir da Lua, né? Ou seja, aqueles relatos dos primeiros astronautas a chegarem à Lua sobre luzes, objetos estranhos, realmente não é uma teoria da conspiração e ficou provado que eles realmente... Mexendo rapidamente, eles né? viram Exatamente. Alguém ou alguma coisa estava acompanhando esse grande passo da humanidade. Eu imagino que se há uma outra inteligência, ao fato de humano deixar a Terra para o espaço, seria alguma coisa que eles iriam acompanhar. Ou pode ser realmente alguma explicação mais, sei lá, uma ilusão ótica, aí vamos também fazer o advogado do diabo. Pode ser outra coisa, mas são estranhas essas imagens, de qualquer forma, né, Thiago? Sim, Vilela, isso aconteceu nas missões Apollo 12 e Apollo 17, onde esses documentos trouxeram transcrições dos astronautas relatando objetos luminosos próximo a essas missões lunares, né? E aí essas imagens que foram captadas na Lua mostram essas estruturas não identificadas, mas que pareciam estar observando mesmo a missão do ser humano por ali, né? Um negócio bem estranho, pesado, e que até então era uma teoria da conspiração, né? Inclusive, isso era tido realmente como uma teoria da conspiração, mas se tornou uma grande realidade. Essa imagem aí é bem bacana que o Homer colocou aí pra gente. Existe uma linha de pensamento. Guarda essa atenção. Fé de um lado, registro técnico do outro. E é justamente aí que a conversa volta para um terreno mais concreto, os relatos das missões à Lua. Vilela lembra das imagens de luzes captadas perto da chegada dos astronautas e pergunta a Tiago se isso também estaria nos documentos liberados. O que vem a seguir mistura a transcrição oficial com uma boa dose de especulação. E a diferença entre as duas nem sempre fica clara na fala dele. Pensamento que diz que sempre acompanhado dos grandes eventos aqui na Terra, esses seres estariam acompanhando, observando, assim como os primeiros testes de bomba atômica, que começaram a ter mais avistamentos ou mais registros de pessoas vendo objetos ou seres. Você acredita também nisso? Olha, Vila, eu particularmente não acredito, cara. Eu não acredito que existam seres vindo de fora, por mais que o governo americano tenha trazido essas informações. Eu acredito que existem seres que são diferentes de nós, mas que eles já estão aqui dentro conosco. Eu não sei se você lembra que recentemente nós falamos... Parecidos com a gente? Não, eles são de uma outra raça, mas que vieram possivelmente de uma outra dimensão. Sabe de quem eu sou adepto assim dessa crença? Você lembra que a gente falou dos cientistas que desapareceram sim. Há um tempo atrás, né? Existe uma garota que perdeu a sua vida, infelizmente. Ela se chama Anne Scride. E a gente falou sobre ela porque ela estava descobrindo aquele propulsor antigravidade, né? E realmente seria algo revolucionário, né? Onde um objeto poderia levitar. E ela relatou que estava sendo ameaçada, relatou que usaram uma arma que queimou as suas mãos. Ela falava sobre seres ultraterrestres. Ela não falava sobre seres extraterrestres, que ela acredita que eles estão conosco aqui nessa dimensão, mas que eles não vêm de fora, eles já estão aqui dentro. Eu acredito nessa teoria baseada em um dos apócrifos, que é o livro de Enoque, porque eu acho que aquilo faz muito sentido, quando a gente fala de seres que são diferentes de nós, né? E é por isso que eu acredito que... Aí eu já estou dando a minha opinião completa aqui, né? É por isso que eu acredito que o governo americano esteja forçando, né, chamando tanta atenção para essa liberação de documentos alienígenas, porque eles querem apresentar esses seres hoje, que eles possivelmente têm grande poder e grande influência já no mundo, e vão trazer informações diferentes de tudo aquilo que a gente já viu, possivelmente para gerar um grande engano na humanidade. Parece uma loucura, mas de certa forma a gente está vendo isso acontecer, né, Vilela? Pois é. Tem também, a gente comentou...
O próprio Tiago reconhece que existe uma explicação mais simples para essas luzes. Um efeito óptico, um reflexo, algo perfeitamente terrestre. Ele cita essa possibilidade e segue em frente mesmo assim. Guarda esse gesto, porque ele se repete ao longo da conversa. Reconhecer a dúvida e escolher acreditar de qualquer forma. Isso fica ainda mais claro na resposta seguinte, quando ele revela o que realmente pensa sobre a origem desses seres. E a resposta é mais radical do que parece à primeira vista. Ontem também sobre o filme de Spielberg, que vai ser lançado em junho ou julho, que é o Disclosure Day, que é o dia da revelação, alguma coisa nesse sentido, dia D, que ele disse em entrevista que o filme tem muita coisa de verdade lá. Exatamente, nem tudo ali é ficção, né? Vai ter muita informação que é informação real. E talvez não seja coincidência esse filme sair logo agora também, né? Acompanhado da abertura desses arquivos, né? Eu não acredito que nada disso seja coincidência, Vilela. Para mim, foi tudo orquestrado, inclusive o próprio filme, porque a indústria de Hollywood, principalmente Steven Spielberg, que é um dos maiores diretores de cinema, se não o maior que existe no mundo, ele está ali junto com esse processo de liberação dos arquivos. É por isso que eles estão fazendo isso agora. É uma propaganda completa. Eles envolvem a mídia, envolvem a indústria de Hollywood, envolvem o governo, envolvem líderes religiosos e por aí vai. Dessa forma, eles conseguem chamar a atenção da população por completo e entregarem, a partir daí, a narrativa que eles quiserem. Acredito eu que o mundo nunca mais será o mesmo após eles liberarem todos os lotes dessas informações da forma que eles estão prometendo aí. O que a gente teve, esses 160 arquivos agora no dia 8 de maio, eles foram um lote inicial. É só para preparar ali, né? Só para começar a acostumar a população com isso. Quando eles chegarem no último lote, o buraco vai ser muito mais embaixo. Talvez a maioria das pessoas não estejam preparados para isso. Eu tenho uma pergunta para o Tiago. Manda. Repara no que Tiago acabou de afirmar. Ele não acredita em seres vindos de fora, e sim em seres diferentes de nós que já estariam aqui, numa outra dimensão. É uma crença apoiada num relato de uma cientista que ele já tinha comentado antes e num livro apócrifo antigo, não numa evidência física nova. Separar isso importa. Testemunho de uma pessoa é diferente de documento verificável. Segura essa ideia, porque a seguir ele vai além e sugere que até um filme de Hollywood prestes a estrear faria parte do mesmo plano. Olha, de algo que eu li, eu quero saber se tem alguma relação. Grande parte das pessoas acredita que a inteligência artificial começou agora, há 2, 3 anos. Não, começou em 1950. Isso. Mas ela só se tornou de conhecimento da grande massa há pouquíssimos anos. E as pessoas dizem que tem alguma relação. Então, a partir do momento em que o computador de fato pode te dar muito mais informações do que estava preparado lá, quando diziam que precisava alguém estar por detrás das telas, abastecendo, digamos assim, esse computador que ia fornecer essas informações, e isso já caiu por terra, a gente já sabe que ela consegue até pensar sozinha, que teria um porquê dessas imagens ou dos extraterrestres estarem aparecendo agora. Ou seja, primeiro a gente tem que mostrar isso agora, antes que a inteligência artificial seja mais rápida do que a gente. Tem alguma ligação? Olha, esse pensamento é muito interessante, Fernanda, porque a inteligência artificial hoje, da forma que ela é apresentada ao público, ela também ainda está engatinhando. Em breve nós teremos uma AGI e logo depois uma superinteligência. Acredito eu que isso que você citou já faça menção a essa AGI, que seria uma inteligência artificial geral, que ela seria muito mais inteligente do que tudo que nós já vimos, inclusive do que todos os seres humanos, e depois essa superinteligência que poderia apresentar algo para os seres humanos de uma forma bem concreta e ninguém estaria preparado para isso. O ser humano teria perdido o controle dessa informação. Isso faz muito sentido, tá? Eu acredito sim que tem uma total ligação nesse avanço tecnológico, mas que esse conhecimento das inteligências artificiais também faça parte de um conhecimento não humano, né? Eu já vou além desse assunto aí. Eu acredito que todas essas inteligências artificiais que existem, elas façam parte de um conhecimento não humano. Eu vou citar um exemplo rápido aqui. Quando a gente fala sobre o livro de Enoque, lá você lê que existem informações que foram entregues aos homens naquela época, em que eram considerados conhecimentos dos céus, e que o Criador não se agradou que os seres que vieram de uma outra dimensão para cá, para esse mundo material que nós estamos vivendo, entregasse essas informações aos homens.
E aí eles relatam diversas informações na área de medicina, na área de conhecimento, na área de guerras, na área de sedução, por exemplo, para que mulheres pudessem seduzir homens, e por aí vai. Então a gente está falando de conhecimento. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também fala de conhecimento. E é como você falou, pessoas acham que a inteligência artificial começou agora, há poucos anos atrás, mas ela já estava ativa há décadas atrás, né? E só que esse conhecimento não foi entregue à população, a gente está recebendo isso agora. E eu acredito que isso tudo, sim, tem a ver com essa liberação dos documentos sobre OVNIs, né? Eles colocam como OVNIs, mas também envolvem aliens ou seres de outra dimensão, seja como qualquer um queira chamar da forma que acha melhor. E, Thiago, só última questão. A gente sabe que... Essa é uma virada clássica de teoria da conspiração. Quando até um lançamento de cinema passa a ser lido como peça de um plano maior, fica difícil imaginar algo que não caiba dentro da hipótese. Fica a pergunta se isso prova a orquestração ou só mostra como qualquer coincidência pode ser lida como confirmação, dependendo de quem está olhando. E o próximo salto de Tiago é ainda maior. Ele conecta tudo isso ao avanço acelerado da inteligência artificial. Existem alguns documentos, né, que até o próprio presidente dos Estados Unidos não tem acesso, coisas que são mais confidenciais, níveis abaixo, vamos colocar assim, do que do presidente americano. Acima, né? Acima, né? Exatamente, mais classificado do que do presidente dos Estados Unidos. Esses documentos, você, com certeza, não serão divulgados, né? E você acha que eles falam justamente sobre essa vida ultraterrestre? Eu acredito que sim, o Marcílio. E eu acredito que... Ou do fundo dos oceanos ou de outras dimensões, né? Tem todas essas possibilidades. Exatamente. Até porque a NASA antigamente também estudava os oceanos, né? E, de repente, por algum motivo que até hoje ninguém sabe ao certo o porquê, eles pararam de estudar os oceanos e passaram apenas a estudar o espaço. Mas eu acredito, sim, que esses documentos façam menção a isso, mas eu também acredito, Marcílio, que em certo momento eles vão trazer esse conhecimento ao mundo e vão mudar tudo. E é por isso que eles já estão começando a preparar as pessoas para uma apostasia, porque muitas pessoas realmente vão apostatar da fé após ver com os próprios olhos seres diferentes. Talvez as pessoas não estejam preparadas para isso, é por isso que eles vêm devagarzinho, né? Num passo a passo, quase que de formiga ali, para as pessoas irem se acostumando, entendendo, vendo essas imagens agora em uma qualidade estranha, né? Uma baixa qualidade, assim, daqui a pouco eles vão aprimorando, melhorando, até revelarem tudo ao público. Tiago, eu falei que era o último, só o último. O que isso realmente significa é uma tentativa de encaixar cada novidade, OVNIs, inteligência artificial e um texto religioso antigo, dentro da mesma narrativa, como peças do mesmo quebra-cabeça. É um raciocínio coerente por dentro, mas que não se apoia em prova nova nenhuma, só em conexões que fazem sentido para quem já quer acreditar nelas. Guarda esse padrão, porque ele volta a aparecer na resposta seguinte, quando perguntam a Tiago sobre documentos que nem o próprio presidente americano teria acesso. Pois agora, tá? Porque, assim, claro que os Estados Unidos... Claro que os Estados Unidos têm um programa espacial, né, uma quantidade de satélites, enfim, uma inteligência bem eficiente, mas existem outros países que também. Você pega a China, por exemplo, a Índia também vem avançando no programa, a Rússia, desde o período da Guerra Fria. Existe algum outro país que também está buscando revelar alguns segredos para a população? Marcílio, até agora que eu saiba, o único país que está trazendo essas revelações é os Estados Unidos, justamente por essa narrativa de Donald Trump, que pode ter sido uma grande jogada conjunta entre ele e o Barack Obama, né? Pode ter sido uma jogada orquestrada para que eles pudessem trazer isso. E tudo isso também, Marcílio, pode ser um plano, né, para essa construção de uma nova ordem global aí, advinda dos Estados Unidos, para que eles possam também estar causando um grande engano com essas informações e usarem isso, né, para que eles possam estar acima, à frente nessa nova ordem global que está surgindo, principalmente agora, depois desse conflito entre Irã, Estados Unidos, Israel, o dólar, o petróleo e por aí vai. Então, eles podem estar usando isso como uma narrativa, mas até então eles são os que mais chamam a atenção com essas informações. E pelo que eu vi, não tem informação ainda se grandes países como a Rússia ou a China também estão querendo liberar algo, mas acredito eu que não. Acredito eu que, nesse momento, é só Trump e os Estados Unidos fazendo isso. Perfeito.
Thiago, obrigado demais. Hoje... No fim, ficam duas histórias sobrepostas. De um lado, fatos que dá para checar, documentos que o próprio governo publicou e qualquer pessoa pode tentar conferir. Do outro, uma leitura pessoal de Thiago que amarra tudo: filme, inteligência artificial, religião e disputa internacional, numa única narrativa de engano orquestrado. Nenhuma das duas coisas anula a outra, mas são categorias diferentes. Uma é documento, a outra é interpretação de quem conta a história. Fica com você decidir onde termina o arquivo oficial e onde começa esse mês.